Yep, os dados estão lançados. Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no Retro Raider. Malta, no sábado passado, na SIC, Jornal da Noite, tivemos uma reportagem por parte da Cristiana Reis dedicado ao mundo dos jogos de tabuleiro, board games, trading card games, RPGs de mesa e, claro, Dungeons and Dragons. Eu tive o prazer enorme de participar na reportagem. Os dados estão lançados. Desde já eu queria deixar aqui um grande abraço à Cristiana. Ela fez um trabalho incrível nesta reportagem e a Cristiana tem feito um trabalho jornalístico incrível também, importantíssimo na minha opinião, para o mundo da cultura geek, da cultura pop. A Cristiana já nos trouxe reportagens de videojogos, de retro gaming, e agora ela enverdou aqui no mundo dos jogos de tabuleiro, jogos sem tecnologia e dar a conhecer ao pessoal. Se ainda não viram a reportagem, malta, podem assistir no site da SIC Notícias, está lá tudo. Eu vou deixar o link aí em baixo na descrição do vídeo, se ainda não assistiram. Nós gravámos este segmento no mês passado, em novembro. Basicamente, a Cristiana entrou em contato comigo, falou-me do projeto e ela disse que queria ter um segmento da reportagem dedicado a Dungeons and Dragons. Eu fiquei super entusiasmado, disse logo que sim, e reuni um grupo de amigos com quem eu normalmente jogo e criámos aqui uma party para uma aventura que eu narrei. Eu fui o Dungeon Master da sessão e divertimos imenso. Obrigado também aos jogadores que brindaram a mesa. Tivemos lá a Núria, da Núria Quests, tivemos a Ana, One Ring Wraith, tivemos a Leonor Conceição e tivemos também o Yuri, do Yuriverse. A reportagem está muito, muito bem feita mesmo. O objetivo aqui foi realmente dar a conhecer aquilo que se faz em Portugal e, acima de tudo, aquilo que se joga em Portugal, a comunidade, etc. Vimos espaços dedicados a jogos de tabuleiro, como, por exemplo, bares, restaurantes que vão aparecendo cada vez mais com esta temática. Assistimos também a uma família que se junta todas as noites para jogar jogos de tabuleiro. Tivemos também o pessoal dos Trading Card Games, tivemos também registro de malta que desenvolve jogos de tabuleiro aqui em Portugal e que cria conteúdos dentro desta área. E depois, claro, tivemos nós aqui com o pessoal do Dungeons and Dragons. E para mim foi realmente muito, muito gratificante, porque esta é uma paixão enorme que eu tenho, D&D. Eu já contei isto várias vezes, mas a minha paixão por RPGs não começou necessariamente com os videojogos. Começou sim com os livros das Aventuras Fantásticas, que a Verbo agora está a reeditar, Fighting Fantasy. Esse foi o meu primeiro contacto com RPGs. Eu já jogava videojogos antes, sim, mas eu comecei muito pequenito a jogar videojogos, com 5 anos de idade, numa Sega Mega Drive. E embora o meu inglês sempre tenha sido bom, na altura os jogos RPGs não eram tão intuitivos, eram jogos com muito foco no texto e eu não conseguia acompanhar assim tão bem. Mas nós tivemos na altura livros como as Aventuras Fantásticas que proporcionavam essa imersão do jogo, certo? Ou seja, eram livros narrativos onde nós escolhíamos os caminhos, etc. E eu sempre fui um fã de fantasia medieval. Eu cresci a ver filmes de Sword and Sorcery dos anos 80. Depois, mais tarde, Senhor dos Anéis, quando chegou ao cinema, para mim foi assim uma coisa do outro mundo. Portanto, são imaginários que sempre tiveram presentes, digamos, no meu cotidiano, certo? Nos meus hobbies. Mais tarde, quando eu comecei a enverdar pela cena dos RPGs online, principalmente World of Warcraft, etc., eu tinha um grupo de amigos que jogavam World of Warcraft e que tinham ouvido falar de Dungeons and Dragons. Nós sabíamos mais ou menos o que era, mas nós estamos a falar de uma altura, malta, há quase 20 anos atrás, foi para em 2006, não havia propriamente uma cena cá em Portugal, não havia uma cena de todo Dungeons and Dragons. Já tínhamos algumas lojinhas, muito poucas, tínhamos algumas lojas dedicadas a Trading Card Games, Magic the Gathering, etc., jogos de wargaming também, como Warhammer Fantasy. Na altura o pessoal também jogava muito Mage Knight, etc. E nessas lojas às vezes vocês encontravam um grupinho que se juntava a jogar D&D, mas não era de todo como é nos dias de hoje. E quando eu comecei a jogar D&D com esses dois amigos, nós não sabíamos muito bem o que é que estávamos a fazer. Nós comprámos um starter set, comprámos os livros, na altura os livros de regras de terceira edição, e nós basicamente quase que íamos inventando as regras à medida que íamos jogando.
Mas quando eu comecei, digamos, a aprimorar o meu conhecimento e os meus skills enquanto Dungeon Master, enquanto jogador, etc., eu comecei a perceber como é que este jogo que existe desde a década de 70. Malta, Dungeons and Dragons tem mais do que 50 anos, ok? Isto é um jogo de 74. Como é que este jogo não é tão jogado cá em Portugal? E eu sempre tentei ao máximo dar a conhecer a novos jogadores, a grupos de amigos que gostavam de board games, que já jogavam algumas coisas, sei lá, como Catan, coisas assim, e que ao mesmo tempo gostavam de videojogos, alguns gostavam de RPG, gostavam de jogos como o Diablo, como World of Warcraft, como sei lá, Final Fantasy, etc. E eu tentava sempre meter ali o bichinho de malta. Vocês já ouviram jogar Dungeons and Dragons? Vocês já experimentaram RPGs de mesa, etc. E o que é certo é que, modéstia à parte, todas as pessoas a quem eu dei conhecer este jogo, e foram muitas ao longo de quase 20 anos, todas gostaram. E ainda bem que o hobby está bem ativo nos dias de hoje, lá está, muito fruto das redes sociais, de coisas como Critical Role, de outros grupos de D&D que fizeram sucesso na Twitch, no YouTube, etc. A pandemia, obviamente, também fez com que o pessoal tivesse de puxar mais pela sua criatividade em casa, certo? Com jogos de tabuleiro, etc. Mas nos últimos anos, eu diria aí, principalmente nos últimos 2 anos, houve um grande boom de Dungeons and Dragons cá em Portugal. Nós vimos isso nos eventos, vimos isso na quantidade de grupos, de pessoal que organiza para fazer iniciativas, para trazer malta para o hobby, malta que faz live plays a jogar, etc. E para mim é um orgulho enorme ver isto, porque o meu objetivo realmente sempre foi trazer malta para o hobby, porque houve uma altura onde eu tinha dificuldades em encontrar pessoal para jogar. Estamos a falar de uma altura, lá está, pré-YouTube, etc. Mas hoje em dia é muito bom conseguir ir a uma loja e ver lá uma secção dedicada a RPGs de mesa, ver grupos a aparecerem, verem novos sistemas a brindar a mesa dos jogadores, e para mim esta reportagem foi realmente muito importante para isso. Novamente, um trabalho incrível por parte da Cristiana. Ela tem feito realmente um trabalho soberbo, e o pessoal recebeu muito bem os posts que eu fiz da reportagem, a promover, etc. Obviamente que faltou muita coisa, malta, mas é assim, é televisão, é uma reportagem ali de meia hora, e eu acho que dentro do tempo que nós tivemos, a Cristiana deu a conhecer muitas coisas. É claro, fica a faltar coisas, mas eu acho que reportagens como estas e este tipo de iniciativa servem precisamente para isso, para porta de entrada, para dar a conhecer, e que sirva também de inspiração para vocês aí desse lado, sobretudo malta que cria conteúdos de board games, de RPGs de mesa, etc. Deem a conhecer o hobby, tragam cada vez mais conteúdos e vamos celebrar e dar a conhecer e fazer crescer esta comunidade que todos nós gostamos. Queria deixar também aqui um grande abraço e um grande obrigado ao pessoal incrível da Versus Game Center que nos recebeu. Nós gostamos muito de jogar lá, é o nosso ponto de encontro e sentimos-nos em casa. Eles têm também o Wizards of the Toast, que é um restaurante com a temática de board games, D&D, 3D card games, etc. Os links deles também vão estar aí em baixo. E malta, gostava de saber o vosso feedback aí em baixo. Digam aí em baixo se vocês assistiram à reportagem novamente. Se ainda não o fizeram, o link vai estar aí em baixo na descrição do vídeo. Digam se vocês gostam de board games, digam se vocês jogam jogos de tabuleiro. Quais os vossos jogos de tabuleiro preferidos? Que jogos de tabuleiro é que vocês recomendam para o pessoal começar a jogar ou explorar? Digam se vocês gostam de trading card games. Qual o vosso trading card game preferido? Jogam Magic, jogam Pokémon, jogam Yu-Gi-Oh! E digam também se vocês jogam Dungeons and Dragons. Que sistemas é que vocês usam? Quando é que começaram a jogar D&D? E digam também aquilo que vocês gostavam de ver mais na nossa comunidade. Muito obrigado por estarem desse lado a assistir, malta. Novamente, se tiverem um tempinho extra, sigam-me nas redes sociais. Todos os meus links vão estar aí em baixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam, malta, assistam. Os dados estão lançados. Por aqui, nós vemos por aí nos próximos episódios. Até lá, como sempre, divirtam-se e joguem muito.